Fala galera, beleza? Vamos ver se vai dar certo essa bagaça aqui. Eu tô rindo porque eu confesso pra vocês que é muito estranho. Eu tô vendo agora, né? Fazendo os testes e tudo. E, cara, é muito esquisito ficar falando, vendo o seu rosto. Aí você fica meio assim, né? Parece que você quer ver os detalhes. E você começa a descobrir as coisas que você nem sabe que você tinha. Doideira, esquece. Pra falar com vocês, tem que olhar aqui, né? Aquela hora, no outro vídeo, eu tava procurando onde que eu tinha que olhar. Aí descobri que eu tava olhando no flash. Bom, vou trabalhar então, que a coisa exige isso, beleza? Galera, então, ó, não sei que hora que você tá vendo esse vídeo, mas bom dia, boa tarde, boa noite aí pra você. Deixa eu subir só um pouquinho aqui. Vocês estão vendo, não tem nada preparado, não tem cenário, não tem nada organizado, é na bagunça do meu escritório mesmo. Estou usando a luz, a iluminação que eu uso para leitura aqui, para ver se dá uma iluminada. Então, assim, é bem caseirão, é roots mesmo, e a intenção é só conseguir passar uma informação para vocês aí e a gente continuar estudando, tá? Vou tentar fazer os vídeos entre 15 e 20 minutos, que é mais ou menos o que a gente tem para trabalhar diretão nas aulas, né? Aqui, obviamente, sem interrupções, vocês sabem que sempre tem fulano na sala de cima, acontece. Mas 15, 20 minutos acho que a gente consegue resolver, tá? Então vamos pro que interessa então. Ó, a aula de hoje é essa aqui, ó. Dá pra ver aí? Ou vai estar invertido? E agora? Não sei. Bom, aula 9, Brasil. Brasil colonial, a interiorização da colonização. Numa das salas eu já comecei a falar disso, na outra eu fui um pouquinho mais, mas vamos pegar daqui que a gente começa a organizar a partir disso, tá? Fica com a apostila na mão aí, material do ângulo, então, História do Brasil, nós estamos na aula 9, interiorização da colonização. Galera, é o seguinte, duas coisas para você prestar atenção durante essa aula. Primeiro, preste atenção na figura do bandeirante. Essa é uma aula de desconstrução. Desde o começo do ano nós estamos desconstruindo as coisas. Mostrando como é que foi construída, tentando desconstruir e construindo de novo. Beleza? Então fica atento com a figura do bandeirante. E esse cara é um herói, é um desbravador, entrou no meio do Brasilzão e foi descobrindo tudo. Ou é um matador de índio, é um cara aí que é meio esquisito. Nós vamos ver isso. No final da aula nós vamos resolver essa parada. Mas presta atenção nessa figura do bandeirante, nessa construção da história. E a outra questão é sobre o território nacional. Então, em muitos momentos a gente já falou, né, sobre o Tratado de Tordesilhas, que pegava mais ou menos de onde é Belém do Pará ali, né, Ilha de Marajó, na verdade, até Laguna, alguns falavam ali sul de onde hoje é São Paulo, divisa com o Paraná, região de Canané, enfim, mas isso era o Brasil, e o restante dividido ali para a Espanha, pelo Tratado de Tordesilhas. E aí, nessa aula, o segundo ponto que você tem que prestar atenção, que vai rolar algumas coisas aí que vão explicar a expansão do território, como é que o Brasil chegou com o tamanho que ele tem hoje, tá? Então é coisa importante para a gente conversar aqui. Nesse momento, nós estamos falando de entradas, né? As bandeiras, os bandeirantes, as entradas, dependendo do material, aparece escrito assim. O que é o raio de uma entrada, então? Uma entrada é uma expedição, né, de um grupo de pessoas, e aí tem de tudo, tem homem branco, tem o português, tem gente que tem mais posse, menos posse, tem mameluco, tem mestiço de toda ordem, tem indígenas, bastante indígenas compunham essas missões, inclusive para caçar índios, né? E então assim, é uma galera entrando no território, isso 1500 e bolinha, mas sobretudo século 17, 1600 e bolinha, e é um rolê esquisito, entrar no território, desbravando, usando trilhas indígenas e tal, e aí a gente vai tentar entender por que eles iam e como eles iam e tal. A maioria das expedições, a maioria dessas bandeiras ou entradas partiam da capitania de São Vicente, onde hoje é São Paulo, basicamente. Mas a capitania de São Vicente, né? Aqui tem um... Lembra das capitanias hereditárias lá do comecinho do ano? A capitania de São Vicente é essa aqui embaixo, aqui, ó. Depois eu vou ver se eu
se eu ponho uma TV aqui, que eu faço para mostrar umas imagens para vocês com mais qualidade. Mas vamos lá. A Capitania de São Vicente, onde hoje é São Paulo, aí tem um pedaço do que hoje é o Rio de Janeiro também, e um pedaço de Minas Gerais, e ia até o Tratado de Tordesilhas. Então, a partir dessa Capitania de São Vicente, a maioria das expedições saíam dali, e muitos bandeirantes saíram daqui. E isso está na memória de São Paulo até hoje, tá? Então, uma bandeira é isso. Agora, a Capitania de São Vicente, a gente precisa entender que nesse momento aqui, século XVI, XVII, XVIII, mano, esquece São Paulo que você tem na cabeça hoje aí. Esquece esse São Paulo com cidade rica e não sei o que. Esquece isso. São Paulo na época tinha 3 mil habitantes e a Bahia 40, Pernambuco 30. Era pouca gente, tá? Tá começando o rolê. E a Capitania de São Vicente, pela localização dela, apesar de ter tido o primeiro engenho, né, em 1532, Martim Afonso de Souza monta o primeiro engenho a mando do rei, né, para ver se dá certo, e deu certo, só que o açúcar fez sucesso no Nordeste, mais próximo da Europa, né, para qual os produtos eram destinados, não só açúcar, já falamos que tinha outros produtos aí de segunda ordem e tal, e o continente africano, por conta da mão de obra, vocês sabem disso. Então, assim, o rolê é Nordeste. O Sudeste, que a gente chama hoje de Sudeste, São Paulo, tá aqui, é a rabeira do negócio, tá à margem, é longe, é distante e tal. Então, era uma capitania muito pobre, muito precária, de importância secundária, sabe? Então, assim, a galera tinha lá uma roça de mandioca, trigo, alguns produtos de subsistência, uma vida pobre. É isso que eu quero dizer. Uma vida sofrida. E é difícil viver nesse lugar. Exatamente por ser difícil viver nesse lugar e não estar tão ligado à lógica, né, colonial como o Nordeste estava, essa galera acaba meio que incorporando os hábitos dos indígenas ali da região, né? Então, um bandeirante, por exemplo, incorporava hábitos indígenas, andava com os indígenas. Então, pô, a natureza era exuberante, os indígenas sabiam como viver aqui há bastante tempo. Quem está aprendendo é quem está chegando, os índios já sabem como fazer. Então ela vai incorporando hábitos dos indígenas, né? Essa vila de São Paulo de Piratininga que surge, né? Com os jesuítas, que hoje a gente chama de São Paulo. Então, pobre. Capitania de São Vicente, pobre, isolada e tal. Só que isso dá uma ideia também de um certo desapego. O material aí vai chamar de desenraizamento, ou seja, não é muito apegado ao lugar, até porque assim, existe sempre aquela esperança da possibilidade de encontrar alguma coisa, fazer uma expedição, encontrar uma mina de ouro, que acabou acontecendo isso em algum momento, caçar pessoas para vender, riquezas, desbravar a terra, tentar chegar do outro lado, enfim, tem um certo desapego, uma certa resistência de sobrevivência nessa região. Essa é a capitania de São Vicente no momento, né? E eu imagino, é fantástico, né? Essas aventuras e a esperança de encontrar alguma coisa. Quando você vai dar um rolê no litoral, mano, olha a Serra do Mar, imagina os caras chegando ali do nada, sem nada, e desbravando e tal. Daqui a pouco a gente volta nesse assunto. Bom, entendeu que tem gente entrando no território. Entendeu que a Capitania de São Vicente está nessa situação. São 3 tipos de expedições, ou 3 tipos de bandeiras, né, ou entradas que a gente fala, que podem existir, didaticamente falando assim. 3 motivações para entrar, para interiorizar, né, a colônia e buscar as coisas. A primeira delas, primeira motivação, primeiro tipo de bandeira, é uma bandeira que a gente chama de bandeira de contrato, ou seja, as pessoas poderiam contratar essas expedições, esses bandeirantes com seus grupos, para fazer alguma coisa no interior. E aí você imagina, por exemplo, capturar escravo fugido, combater um quilombo, atacar uma comunidade indígena que era inimigo de um certo grupo de fazendeiros de uma região, né? Talvez a entrada, né, a bandeira de contrato mais famosa tenha sido as que fizeram contra o Quilombo dos Palmares, onde hoje é Alagoas, na Serra da Barriga. Um cara chamado Domingos Jorge Velho tinha essas expedições e foi contratado. Essa contratação poderia acontecer ou pelos fazendeiros da região ou mesmo pela coroa de Portugal. O rei poderia, né, às vezes pagar para isso acontecer, para essas expedições. Então você tem a bandeira de contrato, né? Seria uma bandeira aí
profissional, mas bem capenga, assim, na sua organização e tal, de acordo com as tecnologias da época, né? Mas era uma bandeira contratada. O segundo tipo de bandeira que poderia ter eram as bandeiras de apresamento. Essas tinham um objetivo zoado, um objetivo triste. A ideia era caçar indígenas. E para que caçava indígenas, né? Principalmente aqui nessa região mais ao sul da colônia, com a invasão dos holandeses, e aí tem o período da União Ibérica, né? Também. A invasão dos holandeses, eles invadiram a África, já dei essa aula para vocês, para controlar o fluxo de mão de obra também dos negros africanos escravizados. E aí, em outras regiões, as que ainda estavam sob domínio da Espanha, no caso, ou se você quiser dizer Portugal ainda, mas estava rolando a União Ibérica, de 1580 a 1640, o que acontece é que falta mão de obra em outros lugares, e na capitania de São Vicente, na região, está acontecendo isso. Falta mão de obra africana. Isso está focado para o Nordeste, para os holandeses. Então o índio passa a ser, sempre foi, né, desde o começo da colonização, mas agora mais ainda uma opção de mão de obra, infelizmente. E o indígena custava 3, 4 vezes mais barato do que um negro africano. Então surgiu uma demanda, uma certa demanda na região, e aí aconteceu as caçadas. E na boa, esse é um episódio ruim, triste da nossa história, porque essas caçadas elas eram violentas, extremamente violentas, né? E muitos grupos eram atacados, e principalmente grupos que já estavam em contato com os jesuítas. Então, quando sai uma expedição para caçar indígenas, eles preferiam, obviamente, caçar as missões, os indígenas que já estavam nas missões jesuíticas, porque ali você já tinha um índio mais amansado, com alguns hábitos já, linguagem, religião e tal, era mais fácil atacar ali, e era isso que eles faziam. E os relatos não são nada animadores, obviamente, sobre isso. Vários documentos de padres, né, jesuítas escrevendo para Portugal e reclamando dessa violência que atrapalhava. Já tivemos essa aula, né? Ou seja, um objetivo para os jesuítas, que também é violento, né, a catequese, e um objetivo para os colonos, e a ponta da lança, né, desse objetivo são as entradas, as bandeiras caçando esses indígenas. É triste, mas foi assim. Daí alguns, né, eu, que tenho apelido de Funai, tô dando aula com a camiseta do tema aí, né, mas na questão da proteção dos índios, mas é um episódio horroroso da nossa história que a gente tem que contar. Os índios foram exterminados e essas expedições eram violentas, né? Lembra daquela questão da guerra justa, né? Que foi aquela solução ali, tipo, então quem não aceitar a colonização ou for arredio e tal, aí é justo fazer guerra, e todo mundo entrava nesse pacote. E um terceiro tipo de bandeira ou entrada, né? Lembrando, o primeiro, a de contrato, segundo, a de apresamento, o terceiro tipo, mais simples, é a questão da bandeira de prospecção. Ou seja, nunca desistiram de procurar ouro. Eles vão encontrar, mas foram quase 200 anos procurando ouro. Desde a carta do Pero Vaz Caminha, desde a carta dele, eu falei, majestade, ó, não tô vendo metal precioso, mas tem terra, tem água, tem gente. Salva essa galera, que é o melhor que o senhor pode fazer, né? As bandeiras de prospecção são essas que vão procurar metais preciosos, vão procurar pedras preciosas, né? Vão entrar no território com aquele sonho de, pô, se eu achar uma mina, tô feito na vida, né? Aliás, foi feito um material muito legal sobre... tem 10 episódios, o material chama Histórias do Brasil, são 10 episódios. E o quarto episódio chama Bandeiras e Entradas. Foi feito em parceria com a TV Brasil, com a Fundação da Biblioteca Nacional. Um material fantástico, excelente. Eu vou deixar aí também em algum lugar, ou não sei como é que faz isso, mas deixar aqui na descrição, acho que eu posso deixar. E para você que está acompanhando aí pelo plural, eu deixo lá também o link do vídeo. São 20 minutos, 20 e poucos minutos. É tipo uma novelinha, tem uma encenação muito bem feita mesmo. E aí você tem... É tipo um documentário. Aí você tem uns depoimentos de alguns historiadores, antropólogos, sociólogos, enfim. É bem legal, vocês vão gostar desse material. Assista primeiro esse episódio 4, depois se você gostar tem ao todo aí 10 episódios, ok? E essas bandeiras de prospecção, só para finalizar o assunto, elas vão acontecer. Em 1693, finalmente,
encontra-se ouro, na região que hoje a gente conhece como Minas Gerais, ali na região de Mariana, Ouro Preto, o Vale do Rio Doce ali, para aquele pedaço. Se você quiser ir a pé lá, você vai aqui São Paulo, Rio, pega aquele caminho do Vale do Paraíba, a hora que chegar ali pro lado de Campos do Jordão, você vai rasgando, você sai lá, tá? Era uma aventura e tanto, e os caras acharam ouro de fato. Agora, quais as consequências, então, dessas bandeiras e entradas, né? Uma das principais consequências, que normalmente se trabalha nas provas, nos vestibulares, é essa aqui, ó. Vamos ver se dá para mostrar. Eu não sei, realmente está invertido aí para vocês, mas dá para ter uma noção. Ó, muitas expedições partindo aqui de São Paulo, tá vendo? E entrando, e o caminho é o rio, não tem estrada e tal, tem trilhas e rio, né? Normalmente se optava por ou margear um rio ou ir pelo próprio rio. O que vai acontecer? O Tratado de Tordesilhas, a linha de Tordesilhas, ó, tá passando aqui, ó. Ó, aqui, ó. Então, tipo assim, isso era a colônia portuguesa. Com o período da União Ibérica e tal, essas expedições, ó, elas pegam um território que era espanhol. Então, uma das principais consequências dessas entradas e tal é justamente ampliar, não assim que o Brasil vai ser povoado, isso vai demorar muito, mas assim, depois dessas expedições, tem muitos lugares que seriam possessões espanholas e tem uma colonização portuguesa rolando ali. Então, desbravar esse território vai fazer com que Portugal, vocês vão perceber isso numa aula em breve, Portugal queira esse território que foi desbravado, né? Pô, eles vão usar o princípio do ut possidetis, um princípio de colonização romana. Ó, o território, ele é de quem habita, de quem protege, de quem desenvolve, né? De quem vai povoar a região. E, de fato, essas expedições contribuíram para isso. Então, uma consequência direta é essa questão territorial, ok? Ir além do Tratado de Tordesilhas e, obviamente, tem uma consequência direta que é a descoberta do ouro na América Portuguesa. Isso vai ser muito importante, nós vamos ter essa aula, vai ser muito, muito importante, porque até o momento da... que minhas cachorras estão aqui, tem duas aqui. Até o momento da descoberta do ouro, a colonização, ela tá, sabe, tipo, cana-de-açúcar, beleza, depois eu vou lá... te dou uma terra no Brasil, beleza, um dia eu vou lá. Cara, a hora que acha ouro, aí muda tudo, aí o rolê é frenético, porque ouro é assim, ó, você pôs a mão, você tá rico, mano. A cana, você planta e fica. E fica um ano ali, e aí enjota a cana, e revolta e tal. O ouro é sempre muito mais fácil, então uma consequência também é a mineração, nós vamos ter uma aula para isso. Agora, vamos acertar uma coisa aqui. E o bandeirante, então? É herói, né? O bandeirante como se diz, um desbravador, um homem corajoso, um ser destemido, bota, chapéu, arma na mão. Tá. Essa é a história que contam pra gente, né? Essa ideia do bandeirante como um herói, destemido, desbravador, bota, chapéu, arma, não sei o quê. Cara, em muitas cidades do interior de São Paulo, no centro da cidade, tem um monumento em homenagem ao bandeirante, é o cara que vê longe, é o cara que aponta, é o cara que guia, né? As rodovias, as ruas, as estradas principais, olha aqui, que liga São Paulo, vocês não dirigem ainda, mas Rodovia dos Bandeirantes, a Anhanguera era um desbravador, Raposo Tavares, Fernão Dias, aí você tinha o Borba Gato, aí você tinha o Domingos Jorge Velho, uma galera que no imaginário vira mito, vira herói, né? E quem fez isso? Quando fizeram isso? Essa é uma aula de desconstrução. São Paulo, aí já São Paulo, a capitania depois vai desmembrar, um pedaço para o Rio de Janeiro, ali um pedaço de Minas Gerais, ganha autonomia, e São Paulo. São Paulo, com sua elite econômica, sua elite intelectual, política, virada do século XIX, começo do século XX, a elite paulistana resolve, se entendendo como locomotiva do país, resolve contar a sua história. E para isso é resgatado um passado romântico, mítico, heróico, importante, pioneiro, né? E o bandeirante cai como uma luva para isso, né? Porque é uma história incompleta. Então, quem é o bandeirante? É o cara que chegou aqui e foi onde ninguém queria ir, é o cara que encontrou ouro.
riqueza, desenvolveu o Brasil, desenvolveu São Paulo, olha o que virou São Paulo, né? Como se já tivesse um destino meio que traçado para isso, um passado de orgulho, né? O Bandeirante. É mentira isso? Não necessariamente, mas ela não é, a história não está completa, né? Olhar o Bandeirante só por essa perspectiva é ignorar eu ia falar um palavrão, acho que nem aqui pode. É ignorar um montão de coisas que não contaram sobre os bandeirantes, né? Então a ideia é você perceber o Bandeirantes como um ser humano, uma pessoa que está tentando desenvolver o território, mas que também cometeu as suas violências, os seus excessos. É bonitinho demais chamar excesso, que é genocídio, que é assassinato, que é estupro, que é cortar a cabeça e perna e braço de gente no meio do mato, aí caçando gente para vender como escravos. Essas caçadas eram para pegar os índios, trazer amarrados em pedaços de pau, descartar os que não prestavam, né, matando e tal, e trazer para São Paulo, para a região aqui, para ser vendido como escravo. E não tem nada de heróico nisso, hoje a gente sabe disso, né? Então é preciso, nós, né, como vocês aí ensaiando ser historiadores, e a minha função como historiador é completar essa história, dizer que essa ideia do Bandeirante, que tem monumento no Parque do Ibirapuera, Santana do Parnaíba é o berço dos bandeirantes. Pô, tratar os caras como heróis é esquecer uma parte da história que é violenta. E nós temos falado muito disso, que a história do Brasil é baseada na violência, né? Então a gente não pode esquecer isso. Teve até um tempo atrás uma professora de história que em São Paulo começou quando tinha uma rua homenageando, por exemplo, um bandeirante, ela punha uma legenda embaixo, dizendo, fulano de tal matou tantos índios, fez isso, fez aquilo e tal. Então o Bandeirante ele é a ponta dessa lança, né? Então tem uma história também muito ruim, muito violenta. Então quando você completa essa história, você já olha o monumento de outro jeito, né? Aquilo ali é uma construção de São Paulo num determinado momento. Precisa ver o que não foi contado. A nossa função como historiador não é contar só a história dos vencedores e nem dos vencidos, mas completar a história para que a gente tenha um entendimento. A ideia aqui não é tomar lado, mas ter um entendimento das circunstâncias do momento. Então, era difícil desbravar o território e fazer o que eles fizeram? Pra caramba. Eu ia falar pra cacete, não pode falar pra muito, mas isso foi feito com muito sangue, tá? Então você já tá ligado nessa história também. Então, não é à toa que, às vezes, em época de protesto, assim, você tem os monumentos, às vezes, sendo atacados, né? Tem algumas imagens aí dos monumentos pichados e tal, questionando essa história do bandeirante, como o homem branco, armado, bem vestido, como colonizador e tal. Isso aí vai ser construído na memória oficial de São Paulo, ali no começo do século, vão usar isso contra o governo de Getúlio Vargas e por aí vai. Ou seja, o negativo não foi... A parte negativa, né, dessa história não foi revelada, e aí a gente está revelando aqui. Rapidinho, já sei que eu passei o tempo que eu prometi de 20 minutos, passou um pouquinho, mas só para avisar, tem um capítulo legal sobre os bandeirantes, as bandeiras e entradas, aqui nesse livro do Eduardo Bueno. Já indiquei alguns livros básicos de história do Brasil, mas esse aqui é legal, uma edição reeditada, revisada, Eduardo Bueno, Brasil, uma História. É um daqueles livros que serve como um manualzinho ali rápido, né? Nada muito aprofundado, obviamente, essa é a intenção dele, mas contar uma história do Brasil. E se você quiser saber mais sobre a história de São Paulo, eu recomendo aqui o Roberto Pompeu de Toledo. É jornalista, mas fez uma pesquisa histórica bacana, contando aqui, a capital da solidão, desde os primórdios lá de São Paulo, da primeira expedição ao sul, do Martim Afonso de Souza, até o começo do século XX, perto da Semana de Arte Moderna ali. Tá? Desculpa a correria, mas é para organizar. Então tem essas duas coisas aqui. Beleza? Espero que tenha dado certo esse vídeo. Vamos ver se deu mesmo e a gente vai conversando aí. Abraço para todo mundo. Tchau, valeu.